A gente vai passando o tempo, a gente vai aprendendo algumas coisas, né, irmãos? Primeiro, a gente, dependendo do temperamento de cada um, né? Tem pessoas que externalizam mais as suas emoções, outros menos. Outros são muito francos e sinceros nas suas opiniões, e aí vai variando. E aí você vai passando por crises, né? Uma hora você acha que deixar suas emoções aflorarem é imaturidade, é coisa de menino. Depois você entende que Deus converteu também as suas emoções, ou seja, não tem problema nenhum você externalizar suas emoções, principalmente na presença daquele que salvou a tua alma. Mas você também entende que você não deve mais ser controlado pelas suas emoções, para que você possa ouvir no seu espírito as coisas que o Espírito Santo tem a dizer. E da mesma forma acontece nas ministrações de uma mensagem, da palavra de Deus. O ministro é só a ferramenta. Mas eu estou precisando de uma ferramenta, tem que comprar lá que eu preciso. Tem coisa que eu gosto de mexer no carro e as coisas, sabe? Em casa, assim. O que eu tenho pavor de mexer é elétrica. Gato escaldado tem medo de água fria, né, irmão? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então eu fico meio assim, mexer em elétrica. E é um alicate de bico curvo, mexendo nos conectores assim. Não deixa de ser um alicate, mas ele tem o bico curvo. Tem outros alicates que é normal, tem outros alicates que é de pressão, tem outros alicates que é de corte, tem outros alicates que é de pontinha muito pequenininha. Eu tenho a mania de puxar as pontas aqui, ó. Quem sabe aquela pelezinha que solta, que você puxa, parece que aquele negócio vai arrancar o couro do corpo todo, né? Então assim, tem a ferramenta para cortar aqui. Eu tô com uma ponta aqui que eu tô quase puxando, mas a Fran falou para mim ontem: não puxe. Pega o alicate de cutícula que está lá, que você usa para outra coisa, e corta. Eu falei, tá bom, isso aqui eu esqueço. Aí tá aqui, ó, dá para ver, abençoado, ó. Ui, que vontade de puxar. Ou de fazer assim, né? Então da mesma forma acontece com a gente que vai ministrar a palavra de Deus. Nós temos uma equipe, graças ao Senhor Jesus, nós temos uma equipe de ministradores da palavra muito forte na nossa igreja. Se você for observar os ministradores que ministram aqui, e não só aqui da nossa igreja, nem a filha da Lauren, por exemplo, já ministrou 2 vezes aqui. As 2 vezes que aquela menina subiu aqui e começou a pregar, meu Deus do céu, irmão, que mensagem poderosa, que mensagem alinhada. Nossa liderança quando vem aqui, glória a Jesus por tudo isso. Mas todos eles passam por uma identidade, e o Senhor equipou a sua igreja para aperfeiçoamento da igreja com dons específicos. E um dos dons que ele aperfeiçoou está na questão do apostolado, do profético, do evangelístico, do pastoral e do mestral, de mestre, de ensino, de doutor na palavra. E fica muito claro quando eu gosto de observar, quando eu vou ouvir um pregador, eu gosto de observar o dom da pessoa. É muito claro. E essa mensagem que eu estava meio relutante para entender o que o Espírito Santo estava querendo mostrar para mim com relação a mentalidade da volta de Cristo. É uma série, mas eu quero encerrar ela. Ela tem muito mais coisas para falar, e o Espírito Santo falou no meu coração: você não vai conseguir ministrar isso aí em domingo, você não entendeu? E aí é mais uma que entra no bolo de mensagens que não dá para colocar em pregação apenas, tem que ser escrito. E aí eu falei, então eu preciso encerrar logo, porque eu quero entrar numa outra série rápida de mensagens sobre redenção, a Páscoa e tudo mais. É muito poderoso. E o dom que Deus colocou na minha vida é o dom apostólico. Então a mensagem que você vai ouvir é mensagem de fundamento, é mensagem de endireitamento de vereda, é mensagem de correção de rota, é mensagem de aprumamento ao prumo que o Senhor colocou no meio do seu povo e não se apartará dele. É mensagem de alinhamento, é mensagem de esquadro. E é uma mensagem que eu sei que está no coração do Senhor Jesus.
Talvez você vai ouvir essa mensagem, pô, de novo, o pastor está repetindo. Sim, e assim eu farei. Até porque o ministério apostólico é o menor dos dedinhos, mas é o que toca em todos, e é o que segura as coisas, é o que aperta as coisas. Então, o tema da série é a mentalidade da volta de Cristo, essa aí. E o tema da mensagem de hoje, para encerrar essa série, que depois, conforme a gente for caminhando em outras mensagens, que nós vamos entrar naquela série daqui a um tempo, da urgência dos tempos, muito poderosa, é os passos da igreja, ou o caminhar da igreja. Como que a igreja deve caminhar? E nós ouvimos muitas mensagens poderosas, né? A mensagem do pastor David, semana passada, falando da forma nossa, o indivíduo, como o indivíduo procede. As cartas apostólicas são repletas disso. Os ensinos de Jesus trazem os princípios, os apóstolos fazem o caminhar sobre os princípios, pavimenta um caminho com princípios daquele. E só lembrando, né, o panorama, que eu acho uma das mensagens, o pano de fundo, Mateus 24:37 diz, está tudo essas primeiras aqui, não lembro se está na revista atualizada, depois ali do resto eu sei que está tudo na revista atualizada. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então o Senhor, Mateus 24, Mateus 25, você sabe que são os textos bíblicos do Senhor Jesus falando da volta dele, de como vai ser a volta, de como está para a volta. Então a minha oração é que você possa receber essa mensagem no seu coração e não se distrair. Amém? Então vamos orar, inclusive, para isso. Senhor, eu quero em nome de Jesus te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui hoje. O Senhor tem me levado, Pai, a cada vez que eu for orar, agradecer pelo privilégio de podermos estar. Nós não sabemos o que vai acontecer aí para frente, mas nós sabemos que o Senhor está em nosso coração e que hoje nós podemos nos encontrar aqui. Então, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, usa, Pai, apesar de mim, a minha vida, a falar a tua igreja, Jesus. Que todo espírito maligno que se levanta contra o conhecimento do Senhor Jesus seja calado e silenciado e amordaçado agora, no nome de Jesus Cristo, no poder que há no sangue do Cordeiro de Deus. Que todo atrapalho, todo intento das trevas de roubar essas palavras seja paralisado na força e no poder que há no nome de Jesus Cristo. Pai, nós entregamos o nosso coração ao entendimento dessa palavra, em nome de Jesus. Então Jesus compara o tempo da volta dele a um tempo de Noé. Como era esse tempo? Eu falei naquela mensagem panorama, vou ler rapidinho só para lembrar. Gênesis 6:5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Versículo 6, capítulo 6 ainda, 11 e 12. Nós lemos: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Jesus, amado irmão, Jesus está falando que na volta dele será como nos tempos de Noé. E esses textos mostram como que vai estar a volta de Noé. Agora vamos ser sinceros. Às vezes a gente fica meio alheio a algumas informações, mas quando você sai um pouco e abre um pouco o horizonte, as coisas abrem mais a visão, cara, você vê isso aqui. Não sei se você viu o homem que foi expulso do supermercado porque ele estava com uma camiseta escrito Jesus Save. Only Jesus Save, só Jesus salva. Ele foi expulso do mercado porque as pessoas estavam incomodadas com ele. Ele não estava abrindo a boca. Ele só entrou com a camiseta no mercado. As leis, os abortos, as maluquices das extremidades ideológicas, não é da extremidade, do extremismo ideológico de algumas, vou chamar até de seita, é absurdo. Então a gente já falou sobre isso aqui no panorama. Então esse é o panorama na terra, né? Os princípios diluindo, as verdades bíblicas perdendo força e poder.
Tem a palavra que eu esqueci, eles usam muito, não é inclusão. É a inclusão, vamos dizer assim, mas não é bem isso, a palavra fugiu. Da igreja. Irmão, pode entrar por aquela porta todo mundo. Agora vai permanecer aqui dentro aqueles que querem. E nós não podemos mudar o teor do que a palavra do Senhor diz para manter a pessoa dentro da igreja. Nós não podemos fazer isso. Ah, mas eu quero. Não, eu não quero fazer isso. E nós vamos entender um pouco mais aqui. Então, depois, né, teve outras mensagens poderosas. O Alex ministrou, o David ministrou, né, mensagens poderosas. O Tadel com o pastor Eibe, irmão, foi uma confirmação. A mensagem da pastora Rebeca em Santarém e o Tadel Internacional com o pastor Eibe foi poderoso demais. Foi uma confirmação muito grande em nossos corações. Eu, pessoalmente, ouvi mensagens de pessoas que não me conhecem, mensagens muito profundas do Senhor, acerca do que nós estamos falando, assim, foram nevrálgicos para mostrarem que é o Senhor, né? E eu, meditando nessa série, aprofundando os estudos, percebi que não é uma série que dá para, assim, tem que ser um ano de série A Mentalidade da Volta de Jesus, para tentar passar. Então não dá. Peço perdão, não tem como terminar tudo o que eu queria falar, não tem como entrar em Daniel, não tem como pegar Mateus 25 inteiro e destrinchar ele em domingos, não tem como pegar Mateus 24 e destrinchar em domingos, não dá. Dá para colocar como vários elementos e várias mensagens. Aí eu fiquei pensando, então tá, pensando como que eu vou terminar essa mensagem. Aí eu chamei o David para ir comigo para Paranaguá, fui no médico. Aí ele conversando sobre um assunto, uma conversa que ele teve com alguns irmãos, uma live, alguma coisa assim, não lembro muito bem, e também não sei quem é. E ele falou algo, eu falei, cara, é isso. O Espírito Santo testificou no meu coração, é isso. O Espírito Santo falou no meu coração, essa é a tua identidade, o teu chamado é esse. O que você gera na igreja é isso. Essa é a identidade da Paz Church. Eu dei essa mensagem para você, meu filho, para essa identidade. Eu falei, yes, entendi. Então vem o tema, né, os passos da igreja, ou o caminhar da igreja. A mensagem do David no domingo passado abriu as portas para essa finalização dessa série. Tem muito mais a conversar, como eu falei, né? Então, eu quero pegar com você o texto de Mateus 25. E se você é um líder de life group, se você é um discipulador, você precisa anotar as mensagens. Precisa. Para não acontecer de eu e a Fran, eu até falei para alguns discípulos meus, eu tenho que tomar muito cuidado para esse culto não virar um Tadel, porque ele vai ter cara de Tadel, de treinamento de líder. Para que não acontecer de eu e a Fran chegar na segunda, terceira geração de discípulos, a gente fala assim, eu estou falando com um alien, não com um filho. Eu estou falando com pessoa de um outro lugar, menos com um neto ou um bisneto espiritual. Não estou falando com alguém que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre espiritual dessa igreja. Então anote, medite, não dissipa a mensagem, amado líder, não dissipa. E se você tem chamado para ser um pastor de uma igreja local, o dia que você estiver no meu lugar, você vai entender como é difícil segurar o manche do navio quando tem uma corrente contrária. Como é difícil. Você força, com medo de estourar o leme. Quem estava comigo em Santarém, o Felipe estava comigo em Santarém, mais alguns irmãos, quando estourou o leme da balsa que estava levando nós para a missão. Tu lembra do BO que foi, né? Mas você lembra o nome dos dois barcos que veio buscar a gente? A Esperança é o primeiro, e o segundo, Palavra de Deus. Os dois barcos veio resgatar a gente, uma balsa enorme. Aí veio um barco resgatar a gente, nós paramos no meio do rio, com o leme estourado. Aí o rio levou e encalhou a balsa. Balsa que eu digo, meu irmão, um naviozão de 4 andares, que carrega carro, carrega um monte de coisa. E nós estávamos lá no fundo, né, lá em cima, né? Quando escutamos, bum, vibrou a barca inteira. Foi o leme estourando. Então quando você for, você vai entender como é difícil você manter o curso num lugar onde a correnteza é contrária. É muito, você tem que fazer força. Então, líder que está aqui, anote, medite.
se alimente do teu pão diário, mas depois coma o alimento que está sendo servido aqui nesse domingo. Amém? Mateus 25, então, do 1 a 3, nós vamos ler e depois vamos falar um pouco mais. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Eu não consigo ler isso aqui sem dar ênfase. Você já imaginou, cara? Eis o noivo, sai ao seu encontro. Eu duvido que vai ser assim. Eu duvido que vai ser assim. É por isso que eu tenho dificuldade de ver líder gerar liderança quando é estático. Não, irmão, tem vida. Tem vida. Ah, mas eu sou assim. Mas Jesus não era. Seu pastor não é. Você não tem que ser uma cópia minha, mas tem que aprender alguma coisa. Eu não sou cópia do Abe. Muito difícil ser igual ao pastor Abe, mas eu tenho que aprender alguma coisa com o meu líder. A ser amoroso, a amar como aquele homem ama, cara. É impressionante como aqueles homens são assim. Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não. Olha isso aqui, irmãos. Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Irmão, só esse versículo aqui. Meu irmão, eu fiz uma pergunta para algumas pessoas que se consideram, e outras que eu acho que são mesmo mestres da nossa igreja, sobre esses caras que vendem, os mercadores de óleo. Ninguém me deu uma resposta plausível ainda, porque é difícil entender esses caras aqui, porque há os que vendem óleo, mas eu não vou falar disso aqui, senão nós vamos viajar. 10. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, ou seja, encontraram azeite. Quem são esses caras, irmão? Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Eu não creio que a porta se abriu de volta. Não conheço eles não. Eu acho que o noivo já sabia que elas iam entrar daquela forma. Afinal de contas, o amigo do noivo já tinha preparado, já tinha dado tudo que elas precisavam. Como eu falei, só aqui dá para ficar muito tempo a gente conversando. Eu creio que a porta se fechou e não se abriu mais. Ele só ouviu a voz do noivo do lado de dentro: eu não vos conheço. Esse texto é um dos textos mais fortes da Bíblia, quando se trata da volta de Jesus. Um dos mais confrontantes. E vou te falar porque talvez muitos pensem isso, né? A forma, escuta, irmãos, a forma com que Jesus mostra e se mostra aqui: em verdade vos digo que não vos conheço. O texto de Lucas 13, 25, coloca lá, filha, ao 28, diz assim, está falando da porta estreita. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechar a porta, e vós do lado de fora começar a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Versículo 26, então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade.
Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Por que quebra? Porque o Jesus que ama, o Jesus hippie, o Jesus bicho grilo, o Jesus da chave de desbloqueio da tua prosperidade vai falar isso. Como que um Jesus vai falar isso? Como que um Jesus desse que me ensinaram que Ele ama, que eu fico milionário ouvindo Ele, que não tem que andar com ninguém, não tem que andar com pessoas, eu estou bem, eu estou pleno, eu estou parado. Como que esse Jesus vai falar isso? Então confronta. E a mensagem apostólica para nós é: nós precisamos ser sábios. Porque o Senhor falou em Mateus 24 também: olhem, prestem atenção que eu tenho vos avisado. Por que vai haver muito choro? Porque nós vamos ver pessoas que ouviram mensagens dessa 1, 2, 3, 15, 20 vezes, 30, 40, 50, e vão ser lançados fora, porque são nécias. Então veja que essa mensagem mostra essa verdade crua e nua, e pela severidade de uma situação dessas, provável, muitos se ofendem e vão se ofender, e isso os prejudicará ainda mais. Se ofendem, vendo que o número de falsos mestres está crescendo, o número de falsos profetas está crescendo, o número de não pastores, mas chacais que andam pelas ruínas buscando as coisas para tragar e comer carniça. Devido ao aumento das coisas, o amor de muitos vai esfriar. Então existem elementos em Mateus 25, irmão, tantas figuras representadas aqui, que com certeza nós não teríamos tempo nesse culto para falar e prolongar muitos domingos. Então, eu quero destacar alguns elementos fundamentais. Primeiro deles: então o reino dos céus será semelhante. Irmãos, você como um cristão que ama Jesus, amém? Você ama Jesus? Você ama Jesus ou ama o mundo? Porque não tem como amar o mundo e Jesus ao mesmo tempo. Não tem como. Tá? Se você que ama Jesus, se o seu Senhor está falando que o reino dos céus, e pode ser chamado aqui de reino de Deus também, Mateus fala reino dos céus, mas é a mesma coisa, reino de Deus, reino do céu é a mesma coisa. E semelhante a tal, é semelhante a tal. Você pode ver várias mensagens de Jesus falando assim: o reino dos céus é semelhante, o reino de Deus é semelhante. O reino de Deus será como? Se você ama Jesus e vê Jesus se comparando o reino nisso, essa situação, a tal situação, e você sabendo que Ele tem prometido a nós esse reino, nós não andaríamos conforme Ele nos ensina? Sim ou não? Não são perguntas óbvias. Nós não iríamos nos assemelhar aos padrões desse reino, não a um padrão de moralidade humana revestida apenas de uma pseudo-religiosidade, mas verdadeiramente de princípios do reino de Deus, onde quem morre vive, onde quem perde ganha, onde não temos mais a nossa vida valiosa para nós mesmos, contanto que se cumpra o chamado que o Senhor Jesus nos deu. Será que eu não me assemelharia a isso? Não é uma pergunta óbvia? Sim ou não? Sim, mas não deveria ser tão óbvio. Por quê? Pois vez após vezes o Senhor trouxe parábolas acerca desse reino, vez após vez, e mesmo assim existem as nécias. Eu estou falando do que está escrito.
é semelhante a isso, é semelhante àquilo, é isso, é tal como, e tal, tal, tal. E mesmo assim, o Senhor Jesus, no fim, Ele fala que haverá as nécias. Então, eu creio que não é tão óbvio assim, porque essa resposta deve partir de um coração que se quebranta e buscar uma forte força para viver isso. E não é tão simples assim. Deve ser muito bem pensada, você não acha? Sim ou não? Sim. Então a diferença está na questão do que lemos, né, do óleo da botija. E eu quero tentar deixar uma forma mais simples possível para a gente conseguir ler isso aqui. No versículo 3 e 4 do Mateus 25, diz assim: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite em suas vasilhas. Então, esses dois versículos aqui, para mim, é outro que dá para falar muita coisa. Porque você pode buscar conhecimento, em muitos outros que já falaram sobre isso, mas você também pode buscar revelação sobre isso, para você não ser apenas um eco, né? E não porque a minha voz tem que ser ouvida, mas sim porque pela misericórdia do Senhor eu aprendi com os meus irmãos e o Senhor formou isso em meu coração. Então, alguns elementos desses versos aqui. Uma da primeira coisa, né, irmão? Eu não lembro o nome é um antigo, um desses teólogos antigos, assim, eu não lembro o nome dele. E eu perdi onde que eu anotei. É que todos estão aguardando um noivo. E se eu soubesse, irmão, que eu estou alistado num pelotão, e que o capitão, o coronel desse pelotão, falou que 50% desse pelotão vai morrer, metade desse pelotão vai dar errado, eu andaria muito, muito, muito vigilante para ser a parte do pelotão que vai acertar. Sim ou não? É uma coisa muito simples. Jesus fala assim: olha, existe 50% que vai dar ruim, 50% que vai dar certo. Qual lado você queria estar? É óbvio, muito óbvio. Então, o que é nécia no dicionário? Ou nécio, né? Característica de quem não possui conhecimento, capacidade, sentido ou coerência. Sujeito ignorante, estúpido, incompetente e incoerente. Está vendo como Jesus ofende? Ai, Jesus não ia falar isso para mim, não falou para você, ele falou para as nécias. Se o chapéu serviu, as prudentes, que expressa prudência, precaução, sensatez, cauteloso, que se esquiva do perigo demonstrando cautela, ajuizado, que tem um hábito de se precaver, de se preparar de maneira antecipada. Então veja que o Senhor fala para nós que existe um tipo de igreja, um tipo de povo, que é incoerente. Onde está a incoerência, irmão? Eu falo uma coisa, mas eu vivo outra. Eu digo que sei, mas quando eu estou sozinho, eu finjo que eu não sei. Eu não estou aqui para acusar ninguém, mas estou aqui para trazer à tona. É onde o dedo apostólico toca no dedo profético e traz denúncia. Porque a mensagem profética de verdade não é esse que te digo que você vai prosperar e uma chave de carro novo está na sua mão. A mensagem profética está: arrependei-vos, pois é chegado a vocês o reino dos céus. Essa é a mensagem profética de verdade. Então, irmãos, o Senhor fala, Ele ofende. Existe vamos tirar o nécio e usar a expressão assim: os
os que não conhecem, os incapacitados, os sem sentido, os incoerentes, os ignorantes, os estúpidos e os incompetentes não vão levar botija com óleo. Mas aqueles que expressam prudência, aqueles que são precavidos, aqueles que são sensatos, cautelosos, eles que se esquivam do perigo com muita cautela, os ajuizados, eles vão levar óleo. Agora, qual que é o padrão disso? Do mundo ou do Evangelho do Senhor Jesus? Porque às vezes eu posso ser um cara super precavido com as coisas do mundo, mas extremamente nécio com as coisas do reino de Deus. E às vezes eu posso demonstrar não ser um cara tão precavido com as coisas do mundo, mas eu sou tão profundamente precavido com as coisas do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Para mim, a principal diferença que está aqui, e nós começarmos a construir, edificar esse conhecimento em nosso coração, está a entender o que é verdadeiramente uma fé acircunstancial. É nítido quando você vê uma pessoa que ela tem fé, mas a fé dela é calculada. É calculada. É uma fé circunstancial e humana. Ele está apenas no dom da fé, ou apenas na fé que te faz entregar a vida para Jesus. Mas no dom da fé que te faz viver com Jesus, não conheceu ainda. Tem que buscar. Tem que buscar. Então, eu creio que aqui fica muito claro, né? A atitude delas que mostrou, a atitude delas que evidencia a diferença entre as duas. Na vasilha, com óleo. É muitas figuras nesse texto. Está no vaso. Vaso. Gostei muito do que o Douglas Gonçalves falou acerca disso. Faz tempo que eu ouvi, eu não achei de volta, e eu escrevi mais ou menos como ele escreveu. A lâmpada, todas elas levaram lâmpada. A lâmpada é feita para brilhar. A lâmpada daquele tempo era uma botija assim uma com 5, outra com 7 pontas, que um buraco aqui atrás você colocava o óleo e os outros você acendia o fogo e pegava e ficava iluminando. Então a lâmpada é desenvolvida para brilhar. Ou seja, a estrutura da igreja, os ministérios da igreja, o ministério de louvor, o Kids, inclusive aquele Tadel Kids foi uau. Não sou líder Kids, não preciso vir, mas tem filho e não veio. Nécio, arrependa-se. Nécio. A igreja abriu, a estrutura brilhou, a lâmpada acendeu, e você não veio nem ver esse. Nem vou perguntar da tua botija. Então a estrutura é feita para brilhar. A lâmpada é construída para brilhar. A igreja é feita para brilhar. Então na igreja a gente brilha. Né? Eu vi aquele negócio de coach, cola em mim que você brilha. Então eu gosto de falar, cola em Espírito Santo que você brilha. Você brilha. Então ela é feita, a nossa igreja aqui em Guaratuba, ela brilha. Não por causa dos move e por causa da beleza do pastor de vocês e a sua humildade característica. Não, é porque realmente o Espírito Santo está aqui. Ponto. Está aqui. Deus está operando milagres, irmãos, um em cima do outro. É que o nosso povo acha que dar testemunho tem que subir no altar para testemunhar. Testemunho onde você anda. Não, só vou testemunhar quando subir no altar e pegar o microfone. Nós já vamos chegar na lapada desse lado aqui. Tem uma bem forte. Não! Deus conta testemunho, gente. A filha do seu Pedro, a mulher está impactada, ela foi batizada no Espírito Santo pela live do Tadel. É mole. Então a lâmpada assim, agora existe uma estrutura além. É que eu ainda estou falando do que o Douglas Gonçalves falou. Além dessa, que não é o que os outros veem. Não é uma coisa que é feita para brilhar, é feita para armazenar. E isso Deus colocou dentro do seu coração. E isso fica exposto quando você faz o quê? Quando você abastece a lâmpada. Ou seja, você não veio na igreja para receber óleo, você veio na igreja para encher de óleo.
Não dependa disso aqui. Isso aqui serve para... E quando o Senhor, de repente, não sabe, for proibido ter igreja assim no Brasil, o que nós vamos fazer? E aí? Eu gosto de luz, fumaça, coisas, quero muito mais, porque pode. A hora que não puder, paciência, fazer o quê? Vamos fazer outra coisa. Então a grande diferença está aqui, nesse lugar, que não é feito para brilhar, mas ele carrega o combustível da luz que brilha, a vasilha. Então, além das atitudes que evidenciam as características, como as virgens que aguardam o noivo, muito bem explanado das ministrações anteriores, aquela do David foi muito legal, todas elas. Eu creio ter a característica das que carregam esse óleo na botija, esse óleo na vasilha, a questão da prudência, de estar ligado à atitude de precaver-se, de se preparar. E não existe, então, existe essa atitude que nós vamos ler aqui para frente. Mas aí você pode falar assim: mas pastor, não estavam todas dormindo? O irresponsável vai falar isso. Mas estavam todas dormindo, então eu estou dormindo. Eu lembro que quando eu me questionei na minha irresponsabilidade, eu me questionei sobre isso, o Senhor me explicou como que funciona isso. Paulo ensina sobre ceia. Quais são as duas ordenanças que Jesus deixou para a igreja? Duas ordenanças: batismo e ceia. Paulo ensina a ceia aos Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios 11, 26, ele fala assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Não está dormindo? Continua. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. 28, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Eu sei que vão falar de pessoas que morreram. Só que isso é um eco. O que o Senhor falou para mim foi isso. Não está errado. Só que o que o Senhor mostrou para mim foi isso. Eu não estou discernindo o corpo de Cristo, mas eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Para mim, a mão amputada do corpo é o suficiente, mas não é o que o Senhor fez no corpo de Cristo, porque você não discerne o corpo de Cristo. Discernir o corpo como parte que você é e que o seu irmão é e que vocês juntos são. É a forma mais simples de explicar. Como que discerne o corpo? Quem eu sou no meu Senhor, quem o meu irmão é no meu Senhor e quem nós somos com o Senhor. Propósito. É a forma mais simples que eu tentei falar sobre isso aqui. Juízo para si. Jesus não morreu para nos livrar do pecado. Agora vem aqui aqui a heresia e aqui a Bíblia. Eu venho aqui agora. Jesus não morreu para nos livrar do pecado. Herege. Calma. Jesus veio para oferecer um caminho para sairmos do mundo de pecado. Porque se lê João 17, eles não são do mundo, assim como eu não sou. Porque o mundo jaz do maligno. Então, para sairmos do mundo de pecado e nos livrar da ira de Deus que virá sobre aqueles que não receberam, ou seja, não receberam o perdão dos seus pecados pelo sacrifício do Filho unigênito de Deus numa cruz, e não andaram esse caminho de vida e de verdade, de arrependimento. Mas Senhor, pastor, e o texto, mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Me responde: você aceitou Jesus, entregou a tua vida, Deus tirou o pecado de você? Sim. A natureza humana é você que mata.
Tirou sim. Agora, da pessoa que está lá fora, se Jesus tirou? Não tirou. Então que bagunça é essa? Eis o discernimento do corpo de Cristo vindo à tona. Como diz a Adriele, eu tenho entendido. Como é que ela fala? Eu tenho instinto. Ela fez assim. Se vocês se escandalizarem com essa mensagem, quero ver que vocês ouvirem a Adriele pregar a mensagem que ela mandou para mim. Aí sim. Aí eu quero preparar todos os discipuladores da igreja para ter antitérmico, que vai dar febre em metade da igreja. Então, estar fora das bodas do Cordeiro, irmão, é estar dentro do juízo de Deus. Porque Jesus não nos tirou nós não servimos a Jesus e amamos Jesus por causa que o pecado nos matar e nos mata. Não, é porque a ira de Deus viria sobre a nossa vida também. Por isso que o amor do Senhor Jesus nos livra do pecado. Então voltemos às atitudes sábias. Então aqui gostaria de pedir a vocês, irmão, que abra mesmo o seu coração, que deixe a mensagem entrar no teu coração e que você peça ao Espírito Santo que a revele em você. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 12. Coloca lá, por favor. Nossa, agora que eu fui ver a foto que o Alex colocou ali, rapaz, tem sangue. Forte, né? Jesus. Eu vou sair dessa igreja e colocar um sangue no telão. Versículo 12. A eles, escuta, a eles quem? A eles foi revelado. A quem? Fala assim, nós. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Uau! Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Acabou com os graçudos aqui. Os graçudos, sabe quem são os graçudos? Eu posso pecar, eu posso até torcer para o São Paulo que eu estou salvo. Não está não. Não está. Os caras que torcem para o São Paulo chegam a ficar nervoso. Porque, né? Esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida a revelação de Jesus Cristo. Beleza, graça, uhul! Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Acabou. Acabou a teologia. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. O texto que os santistas mais gostam é esse aqui. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Irmãos, anjos, o que é perscrutar? Procurar saber, descobrir o segredo de tal coisa. Eu perguntei para Deus, o que os anjos querem saber que a gente não sabe? Eles veem o Senhor, eles estão indo, subindo, descendo, eles trazem as coisas ali para os anciãos, eles servem o Senhor no trono, e depois servem a gente aqui embaixo. O que eles não sabem? Cristo em vocês, a esperança da glória. Deus em você, que eles estavam cantando, eu em você, eles não têm, vocês têm. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Por isso que ele fala que faz os seus ministros como tochas incendiadas e dos anjos como o vento que sopra esse fogo das tochas.
Por isso que ele fala que os anjos são ministradores, eles são ministradores, eles operam, eles trabalham. Dará ordem aos anjos a nosso respeito. Uau! Então existe um evangelho a ser pregado, o qual o Espírito Santo do céu veio sobre nós, veio sobre eles, veio vindo, e aqui estamos nós. Existe um evangelho a ser pregado, existe uma verdade a ser dita, existe um anticorrosivo a ser ministrado nos alicerces da igreja e para o mundo. Isso está dentro de nós, irmãos. O evangelho que nós temos ouvido. E aqui eu quero, pela graça do Senhor Jesus e no poder do Espírito Santo, falar algo para você. Com muito amor, com muito carinho. Deixa eu até me acalmar, porque aqui é onde eu falei da lapada, né? Onde está escrito que para pregar o evangelho eu preciso de um púlpito? Eu preciso de uma plataforma. Eu preciso estar numa posição de destaque. Aonde? Aonde está escrito isso? Quando você vê pessoas que buscaram a posição de destaque, elas foram apedrejadas na Bíblia. Muitas vezes eu quero a posição de destaque, mas eu mal pago o preço para carregar uma botija, quanto mais subir uma escada e vir pregar aqui, irmão. Só porque eu acho que sei alguma coisa. Não é assim, cara. Não é assim. Não quero exaltar ninguém, mas tem pessoas que estão aqui que ninguém dá nada, irmão. E não ficam soprando aos quatro ventos as suas eloquências, não. Vem aqui, sobe e faz o que fez, cara. Pela misericórdia. Se você vê a forma que aquela menina conversa comigo, eu fico com temor de responder ela. Que ela não vem assim de cima para baixo, ela vem na vertical de baixo para cima. É assustador. Onde está escrito isso? Desde quando a pregação do Evangelho do Senhor está presa em um palanque? Desde quando a mensagem não será ouvida se o ministro não estiver nas suas roupagens adequadas? Até porque João Batista, irmão, a voz que clama no deserto, filho de sacerdote, ou seja, direito a vestes de linho fino, direito a comer o melhor, para trazer e anunciar as verdades do caminho para o Senhor, se vestiu de camelo e foi morar no deserto. Roupa de camelo. Desde quando o evangelho para ser ouvido depende da roupa do ministro, irmão? Desde quando? Óbvio, né, irmão? Existe prudência. Existe prudência. Que tem uns caras que botam umas calças, meu amigo, que dá para... É praticamente a vácuo. O povo não tem coragem de falar. Tem que falar. Vem pro louvor. Vem com cropped. Sai fora. É cropped o nome daquilo? É? Tu ouviu como eu sei? Não dá. Não dá, irmãos. Isso é de verdade. Mas os caras botam uma camisa de lycra, uma calça da irmã, e vem pregar, e vai pregar, e rodopia no manto. Eu oro em língua, não consigo, não bate, não entra na minha cabeça que Deus está falando ali. Eu entendo isso. Ou melhor, Deus pode, claro que pode, Deus usou uma mula. Claro que pode usar. Agora, me responde uma coisa: pode da mesma boca sair bênção e maldição? Irmãos, as minhas atitudes falam muito mais do que as minhas palavras. Às vezes a roupa que eu estou usando é pura feitiçaria. Eu não anotei isso, mas eu precisei falar para não ficar... Eu gosto de equilibrar, sabe? Você não fica assim, não tem que ter terno mesmo. Esse pastor que só prega se tiver terno. Não tem nada a ver com isso. Eu odeio usar terno porque é quente, que me abafa, tá com o meu pescoço. Não consigo.
começa a suar. Não é por causa disso. Eu acho muito bonito aqueles caras finos que cabe terno neles. Eu não sou fino, eu sou quadrado. Fico parecendo Bob Esponja. Square pants de terno, não gosto, irmão. Se você me ama, não me chame para usar terno. Desde quando, irmão? Eu tenho que fazer você rir porque a pegada é forte. Desde quando a tinta do sepulcro é mais importante do que a vida que o defunto viveu, cara? Essa eu vou dar para a Adri. Eu vou dizer que a autoria é tua. Sabe desde quando, irmãos? Eu vou falar para você. Desde que o homem começou a achar que é Deus. Desde que o diabo aguçou a vaidade humana. O que vemos hoje, irmão, a eloquência, a sabedoria humana arrebatando com princípios básicos e simples do apostolado da igreja. É triste, triste, triste. Vemos teólogos de internet que não dão fruto algum para o Senhor, a não ser promover discussões que não levam a nada exceto a dissoluções, não saem do conforto das suas cadeiras gamer e das suas salas hypertech para falar do Senhor e do seu amor para a pessoa do mercado que lhe atenderia se ela não usasse apenas o iFood, que é mais confortável. Então está sim de teólogo desse, de revolucionário da Bíblia, que não tem coragem de sujar o pé de terra, quanto mais de sangue, igual nós estamos vendo ali. Eu não tenho paciência com esses caras, de verdade. Olha o meme vindo. Meme pronto, eles falam que eu sou meme pronto. Talk with my hands. Bicho, o nome é arrogante, né, irmão? Mas esse cara, me perdoe. Quantas pessoas seguem o meu prejuízo esse ano? Nenhuma. Então cala a tua boca. Não fala comigo, não vem falar comigo sobre Bíblia, sobre Jesus. Não fala. Desde que um título, quando que perdeu? Desde que um título humano começou a representar mais do que o grande comissionamento do Senhor Jesus. Vai uma galera pro Different Global agora. Sabe o que vocês vão aprender a fazer lá? Que vocês têm aprendido aqui há muito tempo. Só vão ouvir de pessoas que talvez se dê mais ouvido, porque os profetas da casa vocês não ouvem às vezes. Desde que o meu ministério é mais importante do que o grande propósito do corpo de Cristo. Desde que a embriaguez tornou-se comum e os desequilibrados pelo vinho do famigerado sucesso começaram a se reproduzir, encontrando almas fartas onde o amargo é doce e o doce é amargo. Desde que a pregação do evangelho de cruz foi substituída por um evangelho de vitória incondicional. Desde que o sofrimento foi tirado dos discursos e das pregações. Desde que a cruz foi colocada de amuleto e não como fundamento de peregrinação até o céu. Desde que a principal função do Espírito Santo foi começar a deixar de lado. E somente os dons e o manto, o xarabacanta que ele causa, que foi famigerado. Está errado, irmão. Está errado. Está errado. Enquanto houver fôlego nessa pessoa que vos fala, essa vai ser a minha mensagem. Se eu for enviado, não sei para que lugar, para fundar uma igreja, essa será a mensagem que será fundada a igreja. Não, sal sem gosto não tem nada, nada. É por isso, irmãos, que o evangelho muitas vezes não está acontecendo. É por isso, uma das coisas é isso aqui: há um evangelho a ser pregado, há uma mensagem a ser escrita na vida dos corações. Romanos 5 diz, versículo 1, a principal função do Espírito Santo, né? Eu falei, passou meu tempo, vou ter que alongar. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé
a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Olha o verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, dado, autorizado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor que o Espírito Santo traz. Para que ele traz? Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. No Evangelho de Marcos acrescenta: de toda a sua força. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, tão grande e tão principal, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha o versículo 40 que muitos esquecem de ler. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Uau, uau, se cumpre tudo aqui. Aqui. Para mim o principal motivo de nós muitas vezes não entender que existe uma mentalidade, uma atitude que nós devemos nos preparar para a volta de Jesus está pelo fato de nós tirar do nosso entendimento e não querer ouvir que a principal função do Espírito Santo não é nos dar nada, animar nada, botar fogo em nada, é nos ensinar a amar. A amar a Deus com todo o nosso coração. Isso aqui, para mim, a botija cheia de óleo está na pessoa que ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Busca isso, quer isso. Ouvi um sábio mestre explicar: não é ler, lá na linha de volta, não é ler e aprender toda a Bíblia que te leva a conhecer Deus. Você pode conhecer Bíblia capa a capa e não conhecer Deus. Você pode adquirir conhecimento sobre. Você pode ter uma boa concatenação de ideias bíblicas e saber ligar um texto na outro. Agora, o que vai realmente fazer você conhecê-lo é na obediência do andar com Ele, pavimentado pelos princípios que você aprendeu. 1 Pedro 1, versículo 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, como eu li antes. 1 João 3,10: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama a seu irmão. Mostre-me uma pessoa que provoca dissensão entre os irmãos, e eu mostro para você um filho do capeta. Quer filma aí para ficar o negócio? Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Filho do diabo. Está filmando, não vale. O médico me proibiu de fazer esse movimento acima daqui, ó. Então,
Todos eles malham, treinam, são fortes. Olha o Lucas também malha, olha lá. Eu já vou falar desse cara, daqui a pouquinho já vai chegar lá. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Olha isso aqui, cara. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, amar a Deus e amar o próximo, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Yeah! Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Quem que vai nos ensinar a amar a Deus? O Espírito Santo. Quem que vai nos ensinar a amar as pessoas? O Espírito Santo. Sabe aquilo que o David falou assim, que não entende como uma pessoa pode dizer, eu não consigo entender alguém que fala que não gosta de gente. Eu consigo entender alguém. Agora, eu não consigo entender alguém cheio do Espírito Santo dizer que não ama gente. Não tem como. Diz que ama a Deus, mas não ama o irmão, não tem, não bate. Porque Deus é amor. E aí vem, irmãos, o que foi que Jesus pediu para a igreja? É aquela tecla de sempre. Sempre, não sou cebolinha, né? Sempre. Começa a secar minha boca, começa a errar tudo, irmão. Daí amortece o lábio, já era. O que Jesus falou antes das pessoas verem os pezinhos dele subindo? Os discípulos verem. Mateus 28. Simples. Talvez você diga assim: pastor, você é repetitivo. Você é sempre a mesma coisa. Eu lhe respondo: insensato, até quando vou ter que te dar leite, sabendo que devido ao tempo decorrido já era para você estar sendo alimentado com alimento sólido? Então eu vou repetir. Vou repetir. Se eu estiver na Índia, eu vou aprender a falar esse versículo em indiano. Se estiver em Dubai, eu vou aprender a falar em árabe. Não interessa. Mas para os que estão aprendendo agora, e para aqueles que ainda se deliciam com um pão desse, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Me responde uma coisa. João 14, 26, lemos agora. Quem queria nos ensinar todas as coisas? O Espírito Santo. Aí Jesus pede para os seus discípulos: ensina-os a guardar ou a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei. Como assim? Aí ele continua o texto: e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quer ser cheio do Espírito Santo, irmão? Quer ver o Espírito Santo tomar conta da tua vida? Comece a discipular alguém. Se coloque debaixo de uma unção de paternidade do discipulado. Não porque você é bom, porque você sabe, não, é porque você não é bom, porque você não sabe. Se coloca. Tem um cara que veio para a nossa igreja e ele toca a bateria muito bem, muito bem.
Só que eu conheço ele há muito tempo e eu amo de todo o meu coração. Aí eu falei assim: irmão, vem cá. Vamos dizer que o nome da esposa dele é Maria. Eu falei: irmão, aquela bateria não é Maria, que você não bate. É para você bater na bateria. Não é a Maria. Ô pastor, é o primeiro pastor da minha vida que fala para eu bater de verdade a bateria e não ficar raleando. Eu falei: pois é, senta a mão, pelo amor de Deus. Baqueta compra nova. Aí quando eu vi esse cara entrar dentro do aquário de bateria para aprender com o Pedrinho, ficar observando e fazer assim, ó. Eu só daquele canto observando ele assim, e coçava a cabeça. Como é que ele faz isso? Eu falei: entrou no coração dele de verdade o DNA que Deus colocou na nossa vida, cara. Aí o que aconteceu depois disso, irmão? Tudo que o cara faz, ele com a esposa, só cresce, só cresce, só cresce. Cada vez mais glória ao Senhor acontece através da vida deles. Sabe, irmão, para encerrar mesmo, agora você pode ficar de pé mesmo. Estou calculando o tempo que eu pulei aqui. O que é life group, célula, grupo pequeno? Tanto faz o nome que você vai dar, porque assim, na verdade, irmão, os pastores trocam de nome só para trocar a roupagem e a cor da lente do religioso, para o religioso não ficar escandalizado. Ai, tem um horror de célula. Ai, nós não chamamos de célula, nós chamamos de life group. Chupetinha, tá bom, pronto, não é célula, não fica escandalizado. Nosso não é célula, é life group. Célula é deles lá, nós é life group. Ah, isso é só o jeito da Igreja da Paz andar, isso é uma técnica, isso é um esquema. Todos que viram discipulado e célula como esquema não prosperaram até hoje, não vi. Vai por um tempo e o que é o life group para você? Passa o vídeo já, depois eu entro nos mantos. Por gentileza, passa lá, filho. Desliga as luzes aí e manda. Desligar as luzes. Eu vou entrar! Não! Mayday! 1254, aqui é o Rosa Mary. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio, Rosa Mary, aqui é a guarda costeira. Todos os navios da vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste entrem em contato e preparem-se para a tripulação imediata. Câmbio. Guarda costeira 1254, aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosa Mary. TSE é de 7 minutos. Câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosa Mary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço. Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio há um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir.
E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Atenção todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, é Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse Eu sei navio é... perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é O que... motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan, é você que vejo juntar-se aos sábios. Aí vai alguém corajoso de verdade. Oficial Burlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não, que é isso? São os gatos pingados. Não, pelo amor de Deus, você não entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, você quer dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você está ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água. Você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que está acontecendo lá em cima? Cadê você? Onde você está? Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais, câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3. Mamãe, cadê você? Espírito quente!
própria imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha por todos quantos já viveram. Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo. Mateus 24:13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Apocalipse 2:7: quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2:10: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2:26: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei a autoridade sobre as nações. Não tem, irmãos, o porquê a gente ser igreja, se não for para salvar vidas. Não faz sentido a gente ser igreja e ficar perdido nesse ambiente de só ser igreja, se nós não tiver coragem de entrar no mar. De verdade, de verdade. Eu entendo alguns irmãos não terem um chamado para a liderança, mas eu não entendo uma pessoa simplesmente se contentar apenas com um id, sendo que a missão ela é completa: ide e fazei. E a principal forma de experimentarmos o poder de Deus é através de sermos instrumentos da sua paternidade, é através de sermos instrumentos da vida de Deus na vida de outras pessoas, não da nossa sabedoria, não de quem nós somos, mas de quem Deus é. A nossa maior missão não é apontar para a nossa vida, o nosso ministério, mas é apontar para quem Cristo é em nossa vida. Eu queria que você se colocasse de pé, por gentileza, e entendesse que você não está na igreja apenas para ser cuidado. Você está na igreja para cuidar. Ontem a gente foi num casamento, na volta do casamento o João me falou: me leva lá na célula com os meninos. Aí que eu fui descobrir que a célula acontece na casa de um casal que participa de uma outra célula, e que no sábado eles poderiam estar descansando, porque o trabalho dele é puxado. Eu conheço aquele trabalho, já trabalhei com aquilo. Aí eu vi a galera da célula conversando, louvor, manto, e ele fazendo a comida para jantar lá com a esposa dele, o filhinho dele dormindo. Mas vocês não têm lugar para fazer célula? Pode fazer na minha casa. A minha célula é outro dia, mas vocês podem fazer aqui, não tem problema nenhum. Aí a hora que eu saio, o Lucas estava ministrando a palavra, um casal de jovem, irmão, casal jovem, recém chegando na igreja. Aí o João, na unção de evangelista que ele tem, e de pastor, faz o apelo, faz o convite, e aqueles dois jovens entregam a vida para Jesus chorando. Não, Mac, Life Group para você é só uma estratégia do pastor Michel ou do pastor Eibe para fazer a igreja crescer. Não é porque o discipulado é só uma forma de manipular e controlar as pessoas. Só o fulano de tal não fazia isso, só a fulano de tal não fazia isso.
Não, irmão, você está muito enganado. O Life Group é o bote que sai do navio, cara. O navio todo é estruturado para isso. Nosso navio todo é equipado para lançar bote. Nosso navio tem encontros de treinamento de salva-vidas toda semana. E toda semana esses salva-vidas são salvos, entre aspas, nos seus, ou a cada 15 dias, enfim, na forma que vocês fazem. Encontra para discipulado, onde eu sou tratado, onde eu busco ajuda. Eu estou indo não para dar trabalho, eu estou indo para receber ajuda para poder trabalhar. Essa é a nossa igreja. Esses são os passos da igreja. Esse é o caminhar da igreja na volta de Jesus. Em Mateus 24 o Senhor fala: bem-aventurado o servo que for encontrado dessa maneira, servindo no maior comissionamento que há na igreja do Senhor Jesus Cristo: ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a obedecer tudo que eu vos ordenei, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. De verdade, irmão, não é uma estratégia da igreja, não é de crescimento, não é um negócio para fazer a igreja crescer, não é. As pessoas que pegaram isso para fazer isso não deram certo. Não deram certo. Vi e revi e continuo vendo coisas dessa acontecer. Não. É fato, é verdade, é o nosso coração, é o que nós queremos viver. Cada um dentro daquilo que a sua vida suporta, mas não deixa de viver, porque essa é a prioridade do coração de Deus. Então eu queria que você ouvisse esse louvor rapidinho. Passou um tempo, porque é a primeira vez que eu preguei essa mensagem, eu vou ajustar ela para a noite. E eu queria que você pensasse um pouco no que você ouviu tudo. Feche seus olhos, por gentileza.